Se tu precisa, chame por Ele. Ele me ouve, Ele me atende, Ele é fiel, não me esqueceu, vai me ajudar. Companheiro, melhor amigo, Deus verdadeiro, maior abrigo, maravilhoso Jesus, Leão de Judá. Este Deus é tremendo, forte não falha, para salvar o homem, entra até em fornalha. É poderoso, mandou um anjo pra me guardar. Não tem tempestade que ele não acalme. Ele na bonança alegra minha alma. Desceu lá da glória, me deu vitória, só por me amar. Se tu precisa, chame por Ele. Ele te ouve, Ele te atende, Ele é fiel, não te esqueceu, vai te ajudar. Companheiro, melhor amigo, Deus verdadeiro, maior abrigo. Seu nome é Jesus, dono da vida, Leão de Judá. Este Deus é tremendo, forte não falha, para salvar o homem, entra até. É poderoso, mandou um anjo para me guardar. Não tem tempestade que ele não acalme. Ele na bonança alegra a minha alma. Ele desceu da glória e deixou a sua palavra para que nós possamos entender. Reconciliou os céus e a terra e ele nos deu o direito de sermos chamados filho de Deus. Colossenses, capítulo 1, versículo 10. E para que você possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, corroborado em toda fortaleza, com toda paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneo para participarmos da herança dos santos na luz, o qual é a imagem do Deus invisível, é o primogênito de toda a criação, porque por ele foram criadas todas as coisas, tanto as que estão nos céus, como que estão na terra, visíveis e invisíveis, seja trono, seja dominações, seja principado, seja potestade, tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, e igreja somos nós. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai, que toda a plenitude nele habitasse, e havendo por ele feito a paz, por meio do sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão nos céus, como que estão na terra. E a vós também, que no outro tempo éreis estranho, inimigo no entendimento, pelas vossas obras más. Agora, contudo, vos reconciliou pelo corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar perante Deus, santo e irrepreensível
inculpável. Isto é, se na verdade permanecerdes fundado e firme na fé, e não vos moverdes da palavra do Evangelho, o qual está sendo pregado em toda criatura que há debaixo do céu, da qual eu, Antônio Luiz, estou feito ministro, cantor, compositor, adorador em espírito e em verdade, para adorar o Senhor nesta terra. Porque Ele disse, se vós me amar, em João 14, 21 e 22 está escrito, se vós me amardes, guardarei a minha palavra, e eu e meu Pai viremos para Ele e nele faremos morada. Jesus faz morada em nós, porque Ele reconciliou consigo mesmo nós, todas as coisas, e nós também, que no outro tempo ereis estranho, inimigo no entendimento, mas agora, contudo, vos reconciliou pelo corpo da sua carne, pela morte, para perante Ele vos apresentar santo, irrepreensível, inculpável. Então, a terra e o céu estão reconciliados, porque no outro tempo, com o pecado de Adão, a terra com o céu, ela não se unia de maneira alguma. Mas agora, pela morte de Jesus Cristo na cruz, Ele reconciliou consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão nos céus como que estão na terra. Agora, nós temos duas heranças. Nós temos uma herança, como está escrito em 1 Pedro, que ele disse, está escrito em 1 Pedro, no capítulo de número 1, versículo 3, que diz, bendito seja o Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, que estás guardado no céu para nós, em que mediante a fé estás guardado na virtude de Deus, já preste para se revelar no último tempo, em que grandemente vos alegrais, muito embora que estejais contristados com várias tentações, mas isto é para que a prova da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, e se ache honra e glória e louvor na revelação de Jesus Cristo, o qual não havendo visto, amai, o qual não vendo agora, mas crendo vós com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas, que profetizaram desta graça que a nós foi dado, indagando que tempo ou que ocasião de tempo, o Espírito de Cristo que estava neles indicavam anteriormente do sofrimento que Cristo havia de vir e da glória que se lhe havia de seguir, os quais não profetizaram para si, mas para nós. Eles ministravam estas coisas que agora está sendo anunciado. Por aqueles que pelo Espírito Santo de Deus, enviado dos céus, pregaram o Evangelho, tá? Quais coisas os anjos desejavam muito bem atentar, os anjos desejavam pregar, mas isto é para nós. E você que está me ouvindo neste momento, você tem esta herança incorruptível, desprezando a herança de Adão, porque Adão, por ele, entrou o pecado no mundo. Por um homem, entrou o pecado no mundo. E por este pecado veio a todos os homens a morte. Mas por um homem também, Deus só precisa de um. Por um homem também, Jesus,
ele veio tirar o pecado do mundo, como está escrito. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, nós temos estas duas heranças aqui na terra. A herança de Adão e a herança de Jesus Cristo, o nosso Salvador amado. Então, para você receber esta herança, você tem que confessar Jesus Cristo perante o homem, perante os homens. Ele disse: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar perante os homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Está aí a rica oportunidade para você se reconciliar com Jesus Cristo. Você pode reconciliar com Ele perante os homens, pode reconciliar com Ele e depois pode reconciliar com Ele na sua própria casa e depois dar testemunho perante os homens, louvando, agradecendo, ministrando a sua palavra. Porque Jesus faz todas essas coisas por a gente. Ele veio salvar e ele veio tirar o pecado do homem. Ele veio tirar o pecado. Quando ele bradou lá na cruz, dizendo: está consumado, ele queria dizer: está exterminado. Eu tirei o pecado do homem, eu tirei, eu terminei, eu derrotei o pecado. Agora você não tem mais pecado porque eu tirei. Agora você vai carregar no corpo esta carne até que ela seja um dia também exterminado, como terminou aquela carne que Jesus levava sobre si, que ele levava os nossos pecados. E agora você vai conduzir esta carne até que ela é como que fosse o véu, porque o Espírito de Deus está dentro de mim e dentro de você, que é Ele que fala essas coisas. O homem só tem palavrão, palavras torpes, palavras profanas, mas quando o Espírito de Deus, ele entra no homem, o homem nova criatura é, como está escrito em 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas tudo se passaram e eis que tudo fez de novo. Jesus faz estas coisas na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Vou ler mais uma palavra gloriosa. Bendito seja o nome. Romanos, capítulo 10. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Romanos 10. Vou ler. João 8,47. É João 8,47. Mais uma palavra maravilhosa. João 8,47. Diz assim: quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Então, se você é de Deus, você vai sempre escutar as palavras de Deus. Aí eu vou ler também em João, em 1 Pedro,
capítulo 1, 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, que está guardada no céu para nós. Então, esta é a palavra de Deus para você neste dia. Você guarde a palavra no seu coração para não pecar contra o Senhor e leia sempre a palavra de Deus, a Bíblia, porque a Bíblia é o verbo que era carne e se tornou, era o verbo que se fez carne lá no céu. Jesus veio na terra, se fez carne, o verbo, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Então a Bíblia Sagrada é a própria palavra de Deus. É Deus falando com você, porque é o verbo que se fez carne e depois a carne foi exterminada na cruz do Calvário e hoje é o verbo novamente. Mas é o mesmo Deus que veio à terra, o menino Jesus, que era o menino Deus, como está escrito em Isaías capítulo 9, versículo 6. O menino vos deu, o seu nome é Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Olha, o título do homem veio para resgatar Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Esta palavra é a mesma palavra que ele falou com a sua própria boca, se fez carne e veio aqui na terra e falou com a sua própria boca. Esse Jesus é maravilhoso. Portanto, é hora de você meditar na palavra de Deus para resgatar a sua intimidade com Deus, porque Ele já perdoou os nossos pecados. Ele já tirou os nossos pecados. Quando João diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, isto significa, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado das pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. E eu vou louvar o Senhor com mais um louvor, dizendo que Ele é maravilhoso, porque Jesus é bom e Ele sabe amar. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabe muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Teu conhecimento é
está além do meu alcance, tão elevado que não posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu Espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir ao céu, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo se eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a noite toda a noite ao meu redor, verei que as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Criaste o íntimo do meu ser, tu me trouxeste no ventre da minha mãe. Te louvo porque me fizeste de modo especial, e admirável suas obras são maravilhosas. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Teus olhos viram meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Teus pensamentos são preciosos, ó Deus, como é grande a soma deles. Se os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contar, estaria contigo. Quem dera suprimissem os ímpios, afastem-se de mim os que planejam mal, porque falam de ti com maldade, em vão rebelam-se contra ti. Odeio os que te odeiam, Senhor, detesto os que se revoltam contra ti. Tenho por eles ódio implacável, considero os inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo que te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma vida esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível. Amém. Glória a Deus.